Bom dia, tudo bem? Espero que esteja tudo bem contigo, com a tua saúde e com a tua família. Passando para desejar um ótimo dia na presença do Senhor, agradecido a Ele por tudo quanto Ele tem sido e por tudo quanto tem feito. Passando também para deixar o nosso devocional diário e o nosso devocional hoje, crise de identidade. Mateus, capítulo de número 16, verso 15. Disse-lhe ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Bom, aqui nós temos o diálogo do Senhor Jesus com seus discípulos, quando o Senhor Jesus institui a sua igreja. Mas antes de instituir a sua igreja, Jesus tem um diálogo com seus discípulos. E neste diálogo, ele começa a partir do verso de número 13, perguntando aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o filho do homem? Seus discípulos lhe respondem, dizendo: uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. E o Senhor Jesus volta e pergunta a ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Meus queridos irmãos, crise de identidade. Conhecemos verdadeiramente quem é o Senhor Jesus Cristo? Quem é o Senhor Jesus Cristo para nós? Se nós fizermos um levantamento, se nós fizermos uma busca, uma enquete diante da sociedade, veremos que muitas pessoas não sabem quem é Jesus. Quando, na verdade, deveríamos ter viva na nossa memória a pessoa do Senhor Jesus em todos os seus detalhes. Porque foi Jesus quem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus é o cumprimento da promessa divina, ainda no Éden, a fim de resgatar o homem e trazer o homem de volta para Deus. Ou seja, reconciliar o homem com Deus, promover a unidade do homem com Deus e dar a ele a oportunidade de ser chamado cidadão do céu. Mas, infelizmente, muitas pessoas sabem tudo, conhecem tudo, leem de tudo, mas não conhecem Jesus. Jesus é o nosso bem maior. E como nosso bem maior, deveríamos conhecer muito bem quem é Jesus. Jamais deveríamos deixar de saber quem é Jesus. Jesus precisa estar do nosso lado todos os dias. E aí o texto bíblico segue quando Jesus pergunta aos seus discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? E aí Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Meus queridos irmãos, somos e estamos felizes porque Jesus nos alcançou. Logo, criamos uma identidade. A identidade que muitos nos taxam lá fora: protestantes, crentes, cristãos. Cristãos são os pequenos cristos, aqueles que levam a identidade do Senhor Jesus no seu cotidiano. Faça sol, faça chuva, estamos sempre prontos a falar dos grandes feitos do Senhor, porque com efeito, grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Logo, devemos compartilhar, devemos cumprir aquilo que o Senhor nos delegou. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Ou seja, quem não tem crise de identidade, ou aquele que já reconhece a sua identidade, sabe perfeitamente o seu papel, e ele não vai negligenciar o seu papel. Falar dos feitos do Senhor, falar do evangelho do Senhor, buscar almas para o Senhor. Independente do que aconteça, independente do que vier a acontecer, nós estaremos sempre diante do Senhor, porque Ele nos resgatou. Tu és o Cristo, Filho de Deus. Tu és aquele que muda o curso da história. Tu és aquele que nos trouxe a salvação. Quando nós compreendermos isto, demonstraremos a nossa ciência, a nossa identidade e viveremos cada vez mais próximos de Deus, através da pessoa do Senhor Jesus. O pecado nos afastou de Deus, mas Cristo nos reconciliou com Deus através do sacrifício na cruz do Calvário. Grande abraço,
E Deus assim nos abençoe em Cristo Jesus. Fiquem com Deus.